teus anjos sobre nós. E sente o clima! Boa noite, Revolução Jesus! Boa noite, Gustavo! Boa noite você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Olá, eu falei de clima, então escuta a musiquinha. Só um beijinho aí, ó. Teus anjos Ó. pra nos ensinar. Porque quem sabe canta junto. Eu não vou cantar, né? Porque você... Ou errando de mãos, né? Muito bem, gente. Agora há pouquinho a gente estava aqui no Instagram, né, na nossa live, dando algumas dicas sobre a temática do programa de hoje. E agora já deu para sacar. Vamos falar de anjos. Afinal de contas, como a gente disse, né, Gustavo? O anjo da guarda que nos é dado, está sempre com a gente, mesmo que a gente não perceba, é um grande presente que Deus nos concedeu. Com certeza, Thiago. E o anjo da guarda é aquele que sempre está ao nosso lado. Todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem aquele anjo que está do seu lado, cuidando, zelando por você. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos tentar entender um pouco mais profundamente, né, as características do anjo da guarda. Até porque muitas vezes a gente costuma dizer, né, referenciar pessoas. Nossa, essa pessoa é um anjo na minha vida. Porque a gente diz dessa figura, né, presente, que acompanha, que está do lado. Mas elas são criaturas, né? Claro, diferentes de nós, criaturas angelicais. Portanto, que tem uma linda missão e que se Deus nos concedeu a graça de ter um anjo da guarda, é porque ele também tem uma missão. Então, bora aprofundar nisso. E o bacana, por ser um ser ao qual nós podemos nos relacionar com ele, né? Sim, com certeza. É um ser que sempre está ao nosso lado. Também tem essa ligação humana. É um ser angelical, mas também tem uma ligação conosco, né? Seres humanos que essa relação com ele, né? Vamos chegar aqui do ladinho aqui, ó, Gustavo. Bora. E vamos nos apoiar. Vou deixar vocês virem aqui desse lado. Vamos lá. Aqui, claro, né? Presente. Nossa produção deixou até aberto aqui para nós o YouCat, né? O YouCat que traz toda essa linguagem bastante jovial, que traz os elementos próprios do catecismo, porém de uma forma, com uma linguagem acessível para nós jovens. E quando a gente vai procurar aqui no parágrafo 54, olha o que vai nos dizer sobre o que são os anjos. Os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais que têm inteligência e vontade. Não são corporais, nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Olha que bacana. Gustavo, no 55, podemos nos relacionar com os anjos? Sim, podemos invocar a ajuda dos anjos e pedir-lhes intercessão junto de Deus. Cada pessoa recebe de Deus um anjo da guarda. É bom e conveniente rezar ao anjo da guarda, em benefício seu ou dos outros. Os anjos, por iniciativa própria, também se podem fazer perceptíveis na vida de um cristão, como, por exemplo, quando são portadores de uma mensagem ou se fazem bons companheiros. A fé nada tem a ver com os anjos esotéricos. Porque às vezes tem algumas confusões aí, né? Mas o catecismo, sim, de maneira clara, vai nos explicando quem são essas figuras angelicais, a presença deles na vida humana, como bem a gente foi conversando aqui. E o bacana de entender é isso, existe uma relação que pode ser estabelecida e alimentada com o anjo da guarda. Você já viveu alguma situação assim? Ou você costuma recorrer ao seu anjo? Em que circunstância, Gustavo? Olha, coisas pequenas eu costumo recorrer ao meu anjo da guarda, né? Então, quando eu estou em algum lugar e eu preciso encostar em uma vaga, eu falo, anjo da guarda, por favor, arruma uma vaga para mim, eu preciso parar aqui agora correndo. E, é bater e valer. Isso é uma coisa pequena. Mas existem várias outras situações que os anjos da guarda me valeram ou me protegeram de grandes coisas, né? De acidentes e tudo mais, que eu tenho certeza que foram intervenções do meu anjo da guarda, né? Por isso que é importante, você tem que dar espaço, né, para o seu anjo agir. Claro que ele está exercendo bem o seu ofício, mas ele respeita também a nossa liberdade. Então, se a gente o invoca, se a gente se relaciona com os nossos anjos, de fato eles vão intervir. São esses companheiros que estão ao nosso lado e principalmente nessas ajudas práticas do dia a dia, mas também com a grande missão de nos levar nos caminhos de Deus, nos levar para a eternidade, nos preservar e nos apartar do mal. Como você deu para perceber aí, o assunto vai rolar ainda e a gente quer saber agora de você, como que você estabelece essa sua relação com o seu anjo da guarda. Por isso a gente lançou já um stories aí. Vamos lá, que dá pra gente já conferir algumas respostas. Como é a sua relação com o seu anjo da guarda? Como é que isso acontece na prática? Então lá nos stories do Revolução Jesus você pode entrar e responder. Vamos lá, conferir? Então aqui, Luiz Rafael Rodrigues, ele já falou, respondeu aqui pra gente. Vai compartilhar a resposta. Sim, rezando e pedindo a proteção do meu anjo da guarda. Bacana, Rafael. Muito legal. O Iago Oliveira aqui, O que o Iago diz pra gente? Abrindo a tela, opa.
Sim, eu peço para ele interceder por mim. Errado? Errado? Não é errado. Sabe por quê? Porque o anjo da guarda também é um intercessor. Então, ele pede a Deus por você, ele intercede junto a Deus por você. Não é errado. Peça, e peça bastante o seu anjo da guarda. Enquanto o Gustavo abre uma próxima mensagem aí, é interessante a gente entender justamente isso, né? Que os anjos, eles têm a dimensão mais do que nós mesmos do plano espiritual, de toda essa realidade da qual nós não vemos, mas eles sabem. Por isso que a gente pode recorrer diretamente. Vamos lá, mais uma Temos aqui, ó, participação aí? Keila Salles está interagindo aqui com a gente também. Sim, em minhas orações temos uma relação de amizade mesmo. Convido a estar sempre comigo. Isso mesmo, Keila. Convide o seu anjo da guarda a estar com você, porque você estará protegida, estará junto na presença de Deus também. Porque eu escutei uma coisa em uma das homilias do Papa Francisco, ele, na missa dos Santos Anjos, ele disse que os anjos são os embaixadores de Deus aqui na Terra. E os embaixadores nada mais são aqueles que cuidam das situações de um governo num país ou no outro. Então, os anjos, eles cuidam das coisas de Deus aqui na Terra, então ele cuida de você. Então, sempre clame a presença do seu anjo da guarda. Lembrando disso, hein? Precisamos pedir a ajuda e o auxílio deles. Bom, e não poderia ser diferente, né? Inclusive, a nossa participação musical do programa de hoje tem tudo a ver com essa temática. Então, sejam bem-vindos, Anjos de Resgate. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, e estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar e te amar.
Valeu, Anjos de Resgate, com certeza essa canção marcou a vida de muitas pessoas aí, inclusive a minha. Obrigado pela participação de vocês aqui. E agora, claro, já estou com o microfone na mão, isso já sinaliza que vou chamar aqui um convidado muito especial. Ele é entendido de vários assuntos, inclusive também de anjos, porque ele lançou um livro que traz esse título, está incluso nessa palavra anjos, nesse livro aí da autoria do meu querido amigo e irmão, Sandro Arquejada. Bem-vindo, meu caro. O primeiro cumprimento aqui, né? E agora o microfone. Valeu, alegria estar aqui. Que bom tê-lo aqui, Sandro, com a gente. Alegria minha. Que ótimo. Vamos sentar aqui no sofá. Vamos sentar, então. E, ó, e é tão bacana tudo isso, porque, olha, o livro, já vou mostrar aqui desde o início, né? O livro do Sandro Arquejada, inclusive, Sim. combina com o cenário, especificamente com o nosso sofá, viu, né? né? Aqui, ó. Quem tem um amigo tem um anjo, né? Esse aí foi o seu último lançamento? Ou Não tem foi. Já tem acho que dois livros depois dele. Depois já. desse aqui, né? Depois É um desse. escritor, gente. Inclusive, fica a dica aí pra você conhecer as outras obras do Sandro Arquejada. Falando sobre anjo. Sandro, eu acredito, claro, que para você escrever um livro, né, com esse título, falando de amizade, se referenciando ao anjo, né? Nós ouvimos isso várias vezes no coloquial, assim, do dia a dia, as pessoas falando, né? Nossa, essa pessoa é um anjo na minha vida, né? Encontrei um anjo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a figura do anjo, né, em si, né, a partir também daquilo que você foi escrevendo, e essa ligação que as pessoas fazem desse ser angelical com uma pessoa humana, que às vezes tem um papel importante, uma presença importante na vida delas. A ligação com a figura humana, ela é simplesmente simbólica, né? Outro dizer que o pessoal sempre fala também, por exemplo, quando morre uma criança, virou um anjo. Então vamos esclarecer aqui, não virou anjo, né? É diferente a realidade do humano da realidade do ser angélico. Legal. Já vou explicar aí essa realidade. O que é o anjo? Ele é um ser de luz. Como você disse ali agora há pouco no começo, né, lendo o Yucat, ele não tem corpo. Então, assim, aquela imagem que a gente tem o anjo parece com um ser humano com asa, ela não é daquele jeito. Figurativa. É figurativa, né? Até o livro eu escrevi, Quem Tem um Amigo Tem um Anjo, exatamente explorando essa figura de quem é o mensageiro de Deus na sua vida, quem te ajuda. Então você pode encará-lo como um anjo, né? Mas está muito longe o amigo, a pessoa humana, de ser um anjo, né? O que é o anjo? É esse ser de luz. Que luz é essa? É a própria luz de Deus. A luz de conhecimento de Deus. E aí você pode também ligar com aquilo que é intelecto, porque o anjo, ele é um conhecedor de todas as verdades. Como ele é um ser espiritual, e a realidade espiritual, ela vem primeiro do que a realidade material, então basta o anjo olhar para uma realidade, ele já entende ela toda. Uau. Ele olha para um carro, ele sabe já tudo que tem ali, a parte elétrica que se conecta com a parte mecânica para aquilo funcionar. Ele olha um ser humano, ele sabe toda a biomedicina, toda a psicologia do ser humano. Então o anjo conhece todas as realidades. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. E esse conhecimento vem de Deus, né? Então é a glória, é o esplendor do Senhor também que a gente fala, essa luz, né? Muitas vezes a própria Sagrada Escritura, ou quem teve alguma experiência espiritual, realmente vê uma luz, um brilho. O anjo é esse ser incorpóreo, mas que é essa luz de Deus. É importante a gente falar também, como eles são seres, se a gente pode dizer assim, intelectuais, conhecedores de tudo, né? Aquela batalha dos anjos, né? Que Lúcifer se rebelou, aquela coisa toda assim, não tem aquela imagem de espada como tem o São Miguel, aquela couraça, aquilo é tudo imagem humana, tudo imagem humana. Como que foi aquela batalha de São Miguel, quem como Deus, com Lúcifer, né? Foi praticamente, se a gente pode dizer assim, uma batalha intelectual. Uau. Se o anjo, ele é conhecedor de tudo, né? Então, essa batalha foi realmente uma batalha argumentativa, em que eles, até a linguagem deles não é essa linguagem nossa, eles não precisam de fala, né? Eles não precisam debater, assim, dessa forma como nós pensamos. Então, não é telepatia também, tá? Não é telepatia. Claro. Mas o anjo, um olha para o outro e ali eles se comunicam. Como que é? Não sei dizer, né? A teologia também não sabe dizer como que é isso. Mas essa batalha, ela foi no âmbito intelectual. Cara, que top, assim, entender isso, né, da criatura. E assim a gente já pode, eu falando por mim mesmo, né, a gente
entende e conhece muito pouco do que é o anjo, né, em si. Claro, a gente, por ser humano, a gente precisa de uma figura bem definida a partir dos elementos que são próprios, né? Portanto, a espada, tudo aquilo. É para nos ajudar, para colaborar, né? Exatamente, para nos ajudar. Mas a compreensão do que é o anjo, do papel dele, da missão dele, cara, a coisa é profundíssima. Não, é muito profundo. Tanto Deus deu essa propriedade para os anjos. E mesmo os anjos decaídos, eles não perderam. Por que o anjo ele consegue tentar, o anjo mau ele consegue tentar um ser humano? Porque ele não é capaz de entrar na sua consciência, porque só o Espírito Santo, só Deus pode entrar na sua consciência. Mas a forma de você se manifestar, às vezes passa alguma tentação por você e você, o mínimo grau de visão que você ali dá com o olho, ele sabe o que está se passando no seu coração. E aí que ele vai tentando você. Essa visão apurada, Essa né? visão apurada até mesmo por todas as capacidades dadas por ele por criação, né? Mas é importante dizer que o anjo decaído, ele perdeu aquela luz do esplendor de Deus. Então os anjos do lado de Deus são muito mais fortes. Daí a gente recorre ao nosso anjo da guarda. Ô, Sandro, Gustavo. e dentro disso, um questionamento que muitas pessoas fazem, o anjo ele pode tomar uma forma humana para que possa nos ajudar em uma determinada situação, ou até também um anjo decaído tomar uma forma humana para nos fazer cair em tentação ou não? A Sagrada Escritura, ela traz algumas passagens que os anjos de Deus tomaram forma humana. Então, não é comum, mas pode, né? Agora, os anjos decaídos, não, eles não conseguem. O que acontece? Aí os casos que a gente vê de cura e libertação, né? Aí tem os graus lá. Eles molestam a pessoa, ele usa a pessoa para cometer um pecado, né? E vai aí, induzindo. Exatamente, indução, né? exatamente. Então, ou no caso então dos pensamentos que você estava falando. Dos que pensamentos. ele sabe aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente pensa, e pelo nosso olhar, ele tenta induzir a gente. Exatamente. E aí ele exerce sobre a pessoa, quanto mais a pessoa se lança num pecado, por sugestão dos anjos, então quanto mais a pessoa vive uma opressão dos anjos. E aí vai seguindo os graus, até que a pessoa fica possessa. Então o anjo ele pode ter uma possessão sobre o corpo humano, né? Vamos dizer assim, quem já presenciou, a gente teve os acampamentos de cura e libertação, Padre Rufus aqui, é feio de ver, né? Não é uma coisa agradável de ver, né? Então, se você puder sair fora disso aí, né? Isso, Você né? não vá buscar isso aí. Mas o anjo, ele pode, vamos dizer assim, não tomar conta, mas ele pode se apoderar de um corpo de uma pessoa que se consagrou de livre e espontânea vontade ao demônio. Passou pela liberdade da pessoa. Passou pela De liberdade alguma forma, da ele pessoa. encontrou um espaço para poder exercer isso. Exatamente. sim. Então isso pode acontecer. Cara, é muito interessante, né? A gente entender toda essa atmosfera espiritual. E não tem como a gente não falar da dimensão espiritual, porque nós estamos falando de criaturas, né? Sim, com certeza. Espirituais. Mas é importante ter a compreensão, até mesmo agora para a gente entender como estabelecer essa relação concreta com o nosso anjo. Porque uma coisa interessante, partindo dessa experiência negativa, né? De que um anjo mal decaído, ele precisa de um espaço, acredito eu também que o nosso anjo da guarda, ele também precisa partir da nossa liberdade, esse acesso para que ele possa intervir, para que eu possa contar com ele, para que ele possa me ajudar, né? Porque senão às vezes o anjo pode ficar lá de braço cruzado, né? Mais uma vez trazendo a imagem corpórea, mas só para a gente entender, de braço cruzado se eu não recorro a ele, se eu não peço a ele, se eu não confio a ele, né? A missão do anjo é sempre te proteger. O anjo da guarda, aliás, é interessante também, outra curiosidade, a igreja ela diz que toda pessoa tem um anjo da guarda, mas não diz que todo anjo da guarda tem uma pessoa só. Então pode ser que um anjo da guarda, ele tenha 2, 3... Imagina aqueles meninos arteiros, que a gente fala dá trabalho pro anjo da guarda. Ele pode ter 2 meninos arteiros ali sobre os cuidados. Tenha 2 anjos. Mas o anjo da guarda, ele vai sempre te proteger. Essa abertura que a gente dá vai fazer com que ele nos proteja e ele nos seja cada vez mais um mensageiro de Deus na sua vida. Aí que vai entrar a nossa liberdade, né? Então, mas ele está sempre protegendo. Ele está sempre, mesmo com a sua liberdade, às vezes querendo ir para o mal, né? Ele está sempre sugestionando para que você vá para o bem. Legal. Olha, o nosso assunto vai continuar ainda. A gente tem uma dica bacana aí, né, Gustavo? Isso aí, pra Thiago. galera curtir. A gente tem uma dica de um filme muito maneiro
Um filme que eu vi, eu estava lá na casa de formação em Lavrinhas e que eu achei top. Então, se liga nesse trailer aí, se liga nessa dica. Vai chegar o dia em que vocês terão que decidir quem vive e quem morre. É uma grande responsabilidade, mas é que terão que assumir como mergulhadores de resgate. O mais importante é que isso também é uma coisa que terão que enfrentar, como qualquer ser humano. Vai chegar um dia em que terão que dizer não. As pessoas mais importantes que devem ficar vivas são vocês. Vocês resgatarão de 5 a 20 pessoas. Todas gritando, me salve, me salve. Elas esperam um milagre. Quantos anos tem, Rod? 24. Aos 24 anos de idade, você tem que se tornar esse milagre. Você tem que achar um jeito de ser esse milagre. Segue a dica aí, ó. Gostaram da dica? Esse filme aí, ó, pode ver que é top. E a gente vai seguir agora com algumas interações. Sandro, a galera tá interagindo aqui. Vamos lá. A pergunta se estabelece... Tem aqui, ó, a Ana Carolina tá aqui, a nossa irmã de comunidade. Olá, gente. Ó, busco conversar com ele como o meu melhor amigo. Isso aí, Ana Carolina. Ele é o nosso melhor amigo. Lembrando, né, Gustavo, a gente perguntou para as pessoas como se dá a relação com o anjo da guarda, né? Essa foi a pergunta que foi lançada aí. A pergunta é essa, como... Então vamos lá. A Regiane Pereira tá interagindo aqui com a gente. Abriu aí, Não abriu abrindo, aí. tá abrindo. Não tá mais abrindo. Agora abriu aí, ó. Oro e peço para eles me acompanharem sempre. Minha avó me ensinou isso quando criança. Isso, de fato, né, Tiago, é uma coisa que, pelo menos, a minha avó me ensinava. Olha, Gustavo, pede ao teu anjo da guarda que ele vai te ajudar. Então, continue pedindo o seu anjo da guarda, porque ele vai te proteger aí. Não segue os ensinamentos da sua avó aí, ó. É, uma das primeiras orações. Uma outra interação aqui, ó. O Luiz Rafael Rodrigues. Ele está respondendo aqui, ó, sim, rezando, pedindo a proteção do meu anjo da guarda. Isso aí. Segue pedindo essa proteção, porque, né, ele é o nosso anjo, o nosso amigo, o nosso Você enviado sabe que por tem Deus. também a realidade, né? A gente está falando do anjo da guarda, mas tem o anjo da guarda de localidades. É o anjo da guarda de um país, o anjo da guarda de uma cidade. Então a gente, ainda mais num contexto hoje de pandemia, de tantas coisas assim, a gente pode pedir também para o anjo da guarda do nosso país vir agir sobre nós. Pedimos a intercessão dele diante de Deus. E também tem a realidade, claro, não dá tempo da gente explorar aqui, né, o Sandro, mas das hierarquias, né, dos anjos, né, vamos dizer assim, aspas, classes, né, dos anjos aí com as suas missões, né? Sim, é igual também o ser humano, né, tem o conhecido o castelo interior, né, que é a obra de Santa Teresa que a gente lê. Então tem as hierarquias, tem os níveis também, os anjos também tem essa hierarquia deles lá no céu, lá, que Deus estabeleceu conforme a missão de cada um. Olha, o programa de hoje está servindo para nos despertar, claro, crescer no conhecimento daquilo que é a riqueza da nossa doutrina, dessa revelação tão preciosa sobre a figura do anjo, essa criatura que tem um papel tão essencial, tão primordial, portanto, se Deus nos deu é porque tem sua grande importância. E também gera provocação para que eu estabeleça essa relação mais profunda. Já já a gente está indo para o intervalo, mas e na volta a gente quer entender mais. Beleza, então como é que eu me direciono ao meu anjo? Como é que eu posso estabelecer isso no concreto? O Gustavo até trouxe aqui um exemplo, né, prático no início de pedir ajudas diretas, e é fato. Também já vivi algumas experiências assim, né, de você pedir o socorro de um anjo em uma determinada situação e de repente a coisa ali acontece. Então é para que a gente cresça ainda mais no conhecimento, mas principalmente na experiência. O intervalo é rápido e a gente volta já já com Revolução Jesus. Não sai daí. É Revolução Jesus, nós estamos de volta e você já está conferindo aí em primeira mão a identidade visual do acampamento Revolução Jesus do próximo ano, 15 a 17 de 2021, de janeiro, melhor dizendo, o mês, né, Thiago? 15 a 17 de janeiro de 2021, com o tema Átrios, estou à porta
e bato. Tiago, que tema meio enigmático que é esse? Fica ligado aqui que você vai saber mais nos próximos meses aqui de como vai acontecer. Mas já te adianto que essa temática de fato quer tratar sobre a vida íntima que nós vivemos com Deus. Você vai perceber que todos os anos no acampamento Revolução Jesus, nós trazemos um conteúdo formativo e aprofundado sobre uma determinada realidade. E a inspiração para esse ano, do próximo ano, foi justamente essa. Nós precisamos conhecer, estabelecer e nos aprofundar numa relação íntima com Deus. E existe um caminho para isso. Existe uma parte que nós precisamos fazer. Tenho certeza que você tem sede de se relacionar com Deus e de trilhar esse caminho, né, de uma comunhão mais estreita. Então fica ligado que o acampamento Revolução Jesus de 2021 já tem data, 15 a 17 de janeiro. Não sabemos ainda se será presencial ou não, né? Estamos com toda essa realidade ainda social da pandemia, mas ele vai acontecer e você vai poder acompanhar de alguma forma. Você vai estar presente, Gustavo? Com certeza estarei aqui. Vou estar aqui no acampamento. Então, não, você não vai poder, talvez, não sei. A gente não sabe de alguma forma, né? Vem de alguma forma, você vem, acompanha de alguma forma esse acampamento, que vai ser maravilhoso, mas estarei aqui com certeza. Bacana, bacana. E será que tem mais participação aí do pessoal que está interagindo com a gente? Vamos ver aqui, ó. Com certeza, vamos lá. Dá um alôzinho aí, um abraço pro pessoal. @Revolução Jesus é o perfil do Revolução aí para você ficar por dentro do que tá rolando aqui nos bastidores também para nos acompanhar. Vamos lá, escolhe um aí, Gustavo, na nossa roleta. Jorge Guilherme. Vai lá. Lembrando que a pergunta é como você se relaciona com o seu anjo da guarda, né? Sim, tudo que eu vou fazer, eu peço ajuda dele. Legal. Isso aí, ó. Mais uma aí. Ó, Keila Salles. Aqui, ó. Sim, em minhas orações temos uma relação de amizade mesmo. Convido a estar sempre comigo. Legal, isso aí, amizade, ó, legal. né? Estabelecer E é essa relação. relação que devemos ter com nossos anjos da guarda, né? A Ata Coelho. Tá aqui, ó. Sim, diariamente rezo o Santo Anjo e converso com ele. Peço auxílio e faço agradecimentos. Importante também agradecer o anjo da guarda pela sua companhia, né? Pede, afinal de contas, né? Precisamos nos relacionar. Eu vou falar isso com o Sandro agora aqui, né? A gente vai trocar uma ideia sobre como estabelecer de fato essa comunhão, essa relação com o anjo da guarda, mas quero aproveitar antes disso e deixar essa super dica para você aqui, ó. Inclusive o Sandro trabalha na editora da Canção Nova, né, Sandro? Aqui tá a Bíblia Jovem, essa Bíblia que tem uma capa toda diferenciada, né? Também bem significativa, leão e cordeiro, simbolizando aqui o Antigo e o Novo Testamento. E o diferencial dessa Bíblia é que traz nas páginas introdutórias o método da Bíblia no meu dia a dia. O que é esse método? É um método que nos ensina a fazer o nosso diário espiritual, o estudo bíblico diário. E é isso que todos nós, membros da comunidade Canção Nova, fazemos, aprendemos e também repassamos essa riqueza que o Padre Jonas como inspiração recebeu. Então tá aqui, tem QR Code, você não pode ficar de fora, loja.cançãonova.com para você presentear, tá um ótimo presente aqui também para você dar. E aproveite, segura aí se ela despencar, Gustavo. E também aproveite para fazer esse link aqui ao livro do Sandro, repito, que está combinando com o cenário. Quem tem um amigo tem um anjo, né? Melhor do que eu falar do livro é o próprio autor que escreveu, né? Como é que surgiu essa inspiração e qual que é o propósito desse livro, Sandro? Ali eu trabalho mais a abordagem da amizade, realmente, né? A amizade humana. Uhum. E eu confesso na introdução do livro que quando eu escutava essa frase, né? Eu não gostava muito, porque exatamente por conhecer essa realidade do anjo, que ela é diferente do amigo. Mas aí, um dia, procurando o significado de anjo, embora eu já soubesse aquilo que eu expliquei no começo aqui do programa, aqui, do ser de luz e tal, eu me deparei com o seguinte designação lá. O anjo é o mensageiro de Deus. Então eu falei, poxa, aí tem tudo a ver com amigo. Né? Desde que essa amizade te leve para Deus, então você pode dizer que esse amigo é um anjo. Claro, é figurativo, né? Mas vem a ter, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver aí o amigo. Porque o anjo realmente é esse que quer nos encaminhar para Deus. Que bonito, né? Então fica aí a dica, ó, loja.cançãonova.com para você adquirir e presentear um amigo seu aí, com certeza vai enriquecer muito com o conteúdo que esse livro traz. Mas é bonito quando você falava, Sandro, também a gente perceber, né, os atributos de um anjo. Como a gente já foi caracterizando aqui essa figura angelical, né, mas que a gente vê muitas vezes na figura humana,
né, alguns atributos, por exemplo, de um mensageiro, de alguém que nos encaminha para Deus. E assim a gente pode ver pessoas que estão ao nosso lado, que também são instrumentos de Deus para a nossa vida, né? Quem sabe você aí na sua caminhada, na sua jornada, no seu processo de conversão, são pessoas que de certa forma anunciaram também Deus, né? Foram instrumentos através do seu ministério. Então é por isso que é bonito a gente perceber, a gente olhar para uma pessoa que exerce, por exemplo, uma nobre missão. Inclusive agora, daqui a pouco a gente já vai ver um VT de uma linda obra, né, dos bombeiros que estão trabalhando lá em Brumadinho, ainda estão trabalhando, e que nobre missão. Então não tem como a gente linkar algo divino, né? Porque quando a gente olha para a missão de alguém que é exercido especialmente em prol do outro, né, de salvar vidas, de resgatar, de auxiliar, de preservar a vida humana, a gente tem que fazer um link direto àquilo que Deus é, né, aquilo que Deus criou, e esses atributos tão preciosos e importantes. Não, com certeza, né? Não é errado você falar, a pessoa foi um anjo na minha vida, né? Esse exemplo que você está dizendo, não, são anjos. Então você pode dizer isso. É importante, é legal você conhecer a realidade angelical, a realidade angélica, né? Saber o que é o anjo. Mas não tem problema nenhum você realmente considerar essas pessoas seus amigos, né? As pessoas que estão salvando vidas também, considerar que são como anjos aqui nessa terra, né? Deus se usa de vários instrumentos e a gente pode chamar essas pessoas de anjos também. Então vamos chamar um lindo testemunho, né, desses anjos aqui dizendo e bem explicado, que estão dando a sua vida aí para resgatar nesse trabalho tão nobre, né, depois desse ocorrido aí de Brumadinho, mas que eles continuam lá trabalhando e dão um lindo testemunho de alguém que encontrou ali a sua missão, mais do que um ofício a ser realizado, uma nobre missão que está sendo concretizada. Então confere aí. Olha, os grandes ensinamentos que esse trabalho me traz todos os dias, em primeiro lugar, é um ensinamento de valorização da vida. Quando a gente vê que a vida, na verdade, ela é tão frágil, né? Às vezes a pessoa ela entra num carro, acaba se acidentando ali numa estrada e perdendo a vida, e às vezes deixando sonhos interrompidos, né? Histórias ali no meio do caminho. Quando a gente verifica um incêndio, que às vezes a pessoa perde a vida ou se lesiona necessariamente numa situação dessa, em vários outros tipos de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, a gente passa a enxergar a vida de outra forma. E a gente passa a perceber também quais são as coisas que verdadeiramente importam. Na verdade, não são os bens materiais, não são aquelas coisas que a gente constrói na nossa vida, né, em termos de recursos financeiros, mas de fato são as pessoas, são as relações que a gente estabelece com essas pessoas, e tendo também um ensinamento muito grande de humildade, porque numa situação que a gente atende, de um incêndio, uma tragédia, todas as pessoas, independente do seu poder aquisitivo, da sua raça, da sua cor, da sua religião, todos nós sofremos da mesma forma, em todos nós a dor é refletida da mesma maneira, e quando a gente consegue perceber, né, que existe muito mais semelhança entre a gente do que diferença, a gente consegue se conectar ao outro, a gente consegue ter um pensamento mais empático. Por meio do nosso trabalho também a gente tem um ensinamento muito valioso em perceber as diversas realidades que fazem parte do nosso mundo e como que às vezes, né, existem realidades que são muito mais difíceis do que a nossa, e a nossa obrigação que a gente possui em ajudar essas pessoas. Quando a gente percebe que só vai estar bom pra gente quando estiver bom para todo mundo, acho que você consegue ter uma visão mais completa da vida e não só do seu trabalho. E isso, para mim, pessoalmente, é o ensinamento mais valioso que o Corpo de Bombeiros me traz com o meu trabalho, o Corpo de Bombeiros me traz. É a gente perceber que a vida ela vai muito além daquilo que a gente percebe e que existem realidades, que existem pessoas, que existem histórias a serem compreendidas diariamente no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Olha, anjos da vida, a gente é um termo muito forte, né? Mas a gente sempre pede diariamente, quando a gente vai atender uma ocorrência, quando a gente entra de serviço, para que a gente possa atuar como instrumento da vontade de Deus, para que nas diversas situações de tragédia que a gente vai atuar, que a gente possa levar um pouco de esperança, que a gente possa levar um pouco de consolo, que a gente possa levar um pouco de serenidade. Eu me lembro agora da oração de São Francisco de Assis, né? Que ela fala muito disso, né? Que a gente possa atuar como instrumento da paz de Deus e que continue sendo, né, uma profissão abençoada. Além de pedir proteção e pedir para que a vontade dele sempre prevaleça, a gente sempre pede compreensão, porque nem sempre o nosso entendimento vai ser capaz de compreender aquela situação, porque às vezes a vontade de Deus ela vai muito além, né, do nosso entendimento, e às vezes a gente pode até ficar um pouco chateado, porque a gente vai no salvamento, num resgate, e às vezes não é possível resgatar aquela vítima com vida,
e às vezes a gente fica triste, né, com aquela situação, mas a gente sempre pede compreensão e força para que a gente possa seguir em frente e que a gente possa entender que nem tudo vai ser compreensível pela nossa razão humana, que tem certas coisas que de fato são exercícios de fé, que de fato são exercícios de conexão com o outro e com o divino. Então, para a gente é uma honra, né, um privilégio muito grande poder atuar muitas vezes, né, fazendo com que a vontade dele prevaleça, guie nossos corações e que guie também nossas mãos, nossas mentes no nosso trabalho diário. Olha, o que nos motiva a realizar esse trabalho é o sentimento, é o compromisso em ajudar o próximo. Não existe nada que seja mais gratificante, que seja mais nobre para um bombeiro do que você terminar o seu dia de trabalho sabendo que você ajudou várias pessoas, pessoas que muitas vezes estavam em um momento extremo de desespero, de desesperança. Não existe nada mais gratificante do que salvar uma vida. E quando você percebe que você pode, né, e deve conseguir ajudar outras pessoas, você assume esse compromisso e se torna parte da sua vida. Todo mundo que entra para o Corpo de Bombeiros, acho que tem bem claro isso na sua mente, que a gente poder ajudar o próximo, poder se conectar à história do outro, aquele momento difícil do outro, é uma obrigação, é uma faculdade. E quando você vê o valor, né, da gratidão das pessoas, da conexão que a gente estabelece com todas essas vítimas, você entra de uma forma nisso, que é realmente muito marcante, não só para a vida da pessoa que você ajuda, mas principalmente também para as nossas vidas. Uau, muito obrigado, viu? A gente poder presenciar um testemunho de alguém que de fato está se doando, se entregando, né? E a gente ouvindo aqui também, compartilhando, achei muito bonito o que o Sandro disse aqui, e trago aqui ao público, ao vivo, né? De que de fato nós precisamos também ser, né, vamos usar aqui entre aspas, esse anjo na vida do outro. E aqui a gente acabou de ouvir um belo testemunho sobre isso. Exatamente. Uma das coisas que o livro traz é isso, né? Para você se preocupar também, porque às vezes a gente fica preocupado, né? Interessado. Não, quem é um anjo na minha vida? Quem que me salva? Quem que vem trazer as mensagens de Deus para mim? Quem que me ajuda? Isso, aquilo, tal. Mas é uma forma da gente se sentir mais pleno na nossa vida, mais realizado também, é quando você ajuda as pessoas. É um conceito de psicologia, um dos tratamentos da psicologia para a pessoa que sofre depressão é fazer um trabalho voluntário. Por quê? Gratuito, que ajude outra pessoa. Né? Então, isso tem poder de cura de depressão, o mal do século aí, né? Sim. Então, assim, você vê o poder que a gente tem dentro de nós também, a capacidade que Deus colocou da gente interceder e agir também em prol dos outros. Então, da gente se preocupar também em ser um anjo para outra pessoa, né? Eu duvido que no testemunho que a gente acabou de escutar não tenha ninguém realizado de coração lá. Claro, uma realização. E é bonito de ver, né? Ao mesmo tempo que o nosso anjo nos ajuda em vários aspectos, inclusive a viver a nossa vida, a nossa missão, a partir da figura de quem eles são, da identidade angelical, eles também nos ensinam e nos revelam aquilo que é a nossa identidade. Por exemplo, nós não fomos feitos para sermos seres egoístas, nós somos seres de relação, de comunhão, de doação. Afinal de contas, nossa vocação originária é o amor. Existem as formas de amar, né? Casado, celibatário, sacerdote, cada um na sua missão, no seu estado de vida. Mas eles ensinam além de nos ajudar, nos ensinam através das suas características, de fato, a nós vivermos a nossa identidade profunda, que é o sair de si, que é o ir ao encontro do outro, especialmente aquele que mais necessita, de estar ali como um companheiro do lado em todas as horas, né? Nas boas e inclusive nas difíceis. Então é bonito de ver que entender quem é a figura do anjo, mas ao mesmo tempo contar com a ajuda dele para a gente viver a nossa vocação originária, que é o amor, que é o isso que você estava falando, né? Exatamente. Assim, a gente falava da hierarquia dos anjos, né? No reino de Deus, né, o próprio Jesus veio falar, né, que no reino de Deus é maior aquele que serve. Então, quanto mais próximo de Deus nessa hierarquia, quanto mais alto na hierarquia, né? É que a gente tem uma imagem muito desgastada do que é hierarquia, né? Mas quem cresce no reino de Deus, quanto mais perto de Deus, é aquele que mais serve. Então, assim, os anjos, que são criaturas infinitamente superiores a nós, eles estão fazendo o quê? Servindo a nós, criaturas inferiores. O serviço, gente, é reino de Deus acontecendo. É reino de Deus acontecendo. E tudo isso acontece também, né, Tiago e Sandro, pela nossa intimidade com o nosso anjo da guarda, né? E essa relação, quanto mais relacionamos com os anjos da guarda, ele vai nos ensinando isso, é o poder do bem, né? Do bem que vem de Deus, do amor que vem de Deus, que vai fazendo com que a gente queira se doar, né? Então, eu acho que também essa relação com o anjo da guarda, ela nos ajuda nisso, porque
a gente sente tão amado e tão cuidado pelo nosso anjo da guarda que a gente vai querer passar aquilo para o outro. Porque o anjo da guarda nos aponta ao céu, nos leva ao céu. E nós também vamos querendo, fazendo isso com aqueles que estão à nossa volta, né? Exatamente. O anjo, quando ele nos encaminha para o reino de Deus, fazer o reino de Deus acontecer em nós, ele vai nos ensinando esse caminho de se desapegar do meu eu, né? E realmente olhar a pessoa do outro, amar a pessoa do outro, né? Fazer com que o reino de Deus aconteça. Diante do que você falou e diante de tantas interações aí das pessoas dizendo, eu rezo para o meu anjo, eu converso com o meu anjo, é legal a gente dizer também que a igreja, ela incentiva que você conheça o nome do seu anjo, o nome do seu anjo da guarda. Simplesmente rezar e pedir para que ele revele. Que jeito que vai revelar? Não sei. Mas você vai descobrir, né? Essa resposta vem do céu, essa resposta vem de Deus. Olha, pensou que graça a gente descobrir o nome do nosso anjo da guarda. Sandro, falando de passos concretos, né? A gente está falando dessa relação estabelecida, né? Com o anjo. Como que a gente concretamente pode fazer? Nós falamos aqui do rezar, então, é conversar com o anjo da guarda? É rezar a oração do santo anjo? Como é que eu posso estreitar a minha relação com o meu anjo da guarda? E claro, o meu anjo da guarda, mas também aqui a gente fala dos arcanjos, né? Tanta gente tem aí a devoção, por exemplo, a São Miguel, né? São Rafael, São Gabriel, enfim. No concreto, como é que a gente pode fazer isso? Exatamente, tendo essa intimidade, a gente acabei de colocar aqui, né? Você perguntar para o seu anjo, mas insistir também, né? Qual que é o seu nome, mas exatamente entregar as coisas do cotidiano da sua vida sempre para o seu anjo, né? Assim a gente faz com o nosso santo de devoção, assim a gente faz para com Deus. Então, o anjo que faz parte desse exército celeste também, que ele também leva as nossas orações até Deus, sim, né? Sim. A Sagrada Escritura diz que os anjos das crianças, eles estão diretamente com Deus, né? Assistem Deus face a face. Então, assim, quanto mais você realmente ter essa relação de intimidade, né? Quando você sair por aí, você conversar com o seu anjo, a hora que você estiver sozinho, tal, não é um amigo imaginário. É real, né? É real. Então, vai fazer uma prova, né? Peça para o teu anjo da guarda te inspirar. Vai estudar. Vai estudar. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas peça para o anjo também te ajudar com aquilo ali. Vai passar por um lugar, é perigoso, você está com medo, né? Confia ao seu anjo da guarda também a sua segurança naquele local ali, né? Legal. Olha, fica aí a dica, então, até para você fazer essa experiência de confiar algumas coisas para o seu anjo, né? Faz a experiência concreta. Dons de Deus, peça os dons de Deus, né? Sim. Peça as graças de Deus também através do seu anjo. Se ele está assistindo ali, Deus mais diretamente do que nós, né? Nada mais justo do que nós pedimos as coisas a ele. Olha só, gente, tenho certeza que a sua relação com o seu anjo vai se estreitar, vai iniciar, quem sabe, ou se concretizar ainda mais através de todo esse esclarecimento que a gente está vivenciando aqui. E claro também, agora é hora de a gente curtir uma boa música com eles, que tem, repito, tudo a ver com o programa de hoje, Anjos de Resgate. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando precisei, pôs tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui
intercede por ti. Existem pessoas rezando em muitos lugares, por parentes, por amigos e por pessoas que não conhecem. Com certeza, você e eu recebemos oração de algum anjo em algum lugar. Deus não nos deixa sozinho. Ele mandou para nós o Espírito Santo. E esse Espírito, muitas das vezes, nos transforma em anjos verdadeiros. Às vezes, por uma impulsão do Espírito Santo, eu sou a palavra que alguém precisa ouvir. Pela mesma força do Espírito Santo, eu posso dar comida, roupa a um irmão que não vai ver em mim simplesmente um homem, um heraldo qualquer, mas vai ver o Cristo. Os anjos refletem a imagem de Deus. São mensageiros. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você também. Você também pode ser um anjo. Existem pessoas que esperam a visita de um anjo. Não vai descer um anjo com asas e pena, mas é muito provável que um anjo de carne humana, independente de cor, independente de classe social, tenha algo para você que seja uma mensagem de Deus. Há um anjo aqui, eu, rezando por ti, que sequer conheço. E trago do céu a paz para esse momento tão perturbado. Que a paz de Deus esteja no teu lar e te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Maria seja a intercessora, aquela que falou com um anjo diferente do que conhecemos e sequer podemos imaginar. Que Maria Santíssima interceda agora para que você tenha atitudes de anjo e que você reconheça pessoas que são anjos na vida um dos outros. Valeu, Anjos de Resgate. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Valeu. Abração pra todo mundo. É Revolução Jesus. Fica ligado no Play Canção Nova que você confere esse programa na íntegra. Abração, tamo junto. Meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar.